Pecuária em Foco. Animais reconhecidos pela precocidade a pasto. O slogan do Nelore Jandaia revela bem a aptidão desta genética, que traz enraizado em seu DNA a rusticidade, adaptabilidade e a eficiência produtiva e alimentar em sistemas de pastejo. Resultado de 57 anos de um trabalho cuidadoso e sempre com um olhar para o futuro, do selecionador William Cury. Ele entende bem que o melhoramento genético é a única forma de garantir a lucratividade e a evolução de um rebanho. É esse, né, Sr. William, os princípios do Nelore Jandaia. Pilar, esses são os princípios do melhoramento genético, cujo o sentido principal é aumentar a lucratividade. E o Nelore Jandaia obedece, segue esses critérios. Nós entendemos que a precocidade a pasto é o caminho certo em função de que o maior rebanho brasileiro é de vacas. Então, as vacas só ficam no pasto. Quando você se preocupa em levar uma boiada para o confinamento, para antecipar a sua lucratividade, está tudo certo. Porém, quando você vai fazer um touro, quando você vai identificar um touro, você deveria, da forma que mais atenda a maior massa da pecuária brasileira, que é a vacada. Então, se você não fizer animais com essas características de rusticidade, de adaptabilidade, você não está fazendo aquilo que eu entendo que deveria ser feito. E esses ganhos genéticos a gente pode ver nas novilhas super precoces do Nelore Jandaia, muito bem paridas e todas a pasto. A novilhada que foi apresentada para você é uma novilhada que nasceu a pasto. Ela nunca teve um cripe durante a sua infância. Ela, posterior ao desmame, ela comeu um proteinado de baixo consumo, que qualquer animal da pecuária deve comer. Ela foi coberta a pasto, parida a pasto, e são aqueles bezerros que você viu. Agora, tem um senão aí que aconteceu nesse percurso. Nós identificamos que as novilhas que não eram muito boas de leite, os bezerros desmamavam mal. Dessa época em diante, colocamos no rebanho as fêmeas com avaliação positiva, mas com avaliação muito positiva para leite. Então, nós completamos essa precocidade a pasto dessa forma e atendemos a super precoce. O que nós observamos ao longo desses quase 10 anos trabalhando em parceria com o Sr. William Cury é que esse gado vem numa evolução crescente com relação à seleção para características de fertilidade e precocidade sexual. Com relação à fertilidade, as médias de concepção da vacada, ano a ano elas vêm subindo e hoje elas estão acima de 85%, 86% de concepção no final da estação de monta. Então é uma pressão de seleção com relação à característica muito forte. Lembrando que, concomitante a isso, não é deixar de lado a seleção para habilidade maternal. E nós sabemos que quanto mais se melhora a habilidade maternal, nós temos um antagonismo para a seleção de fertilidade, né? Melhora muito o leite, consequentemente a gente tende a ter uma dificuldade para selecionar as matrizes para fertilidade. O que, inacreditavelmente, aqui não acontece. As vacas vêm evoluindo, cada ano se desmama o bezerro mais pesado, a habilidade materna vem melhorando conforme os índices avaliados pelos programas de seleção e mesmo assim a fertilidade se mantém em altos níveis. Além disso, o Nelore Jandaia vem trabalhando muito firme na última década com precocidade sexual.
Então é uma evolução constante também, no sentido de que as novilhas hoje, de ano e sobre ano, elas são 100% desafiadas. Os animais jandaia se mostram muito eficientes na concepção, no desafio precoce a pasto, o que mostra que a seleção está no sentido positivo de selecionar de forma muito intensa para essa característica de precocidade sexual e de terminação dos animais, porque uma característica está relacionada à outra. Então a pesquisa é fundamental para nortear a nossa pecuária, para que nós tenhamos uma pecuária cada vez mais produtiva. E temos a felicidade de um dos grandes parceiros de pesquisa do nosso departamento e do nosso grupo é o seu William Cury, do Nelore Jandaia, onde nós tivemos a oportunidade de realizar vários estudos, inclusive um importante estudo que nós fizemos recentemente, tentando identificar os fatores que interferem na precocidade sexual, que é um dos grandes temas hoje da pecuária brasileira. Infelizmente, ainda os números da idade à primeira concepção, da idade ao primeiro parto do Brasil, eles estão muito aquém do que poderiam, e é a questão, né, do seu William, do Nelore Jandaia, a preocupação, né, de uma seleção já há vários anos nesse sentido. Então, nesse estudo, nós verificamos vários efeitos, né, nós tentamos entender melhor qual é o efeito da nutrição na puberdade e o efeito da seleção genética na precocidade. E nós verificamos que tanto a nutrição é importante, logicamente, ela é a base do desenvolvimento dos animais para atingirem a idade sexual o mais rápido possível, mas verificamos também que tem um forte efeito genético da precocidade sexual. Então, a seleção é muito importante, existe característica, a herdabilidade é elevada, e quando os animais foram classificados geneticamente como animais precoces, nós verificamos que, independente do nível nutricional, eles atingiram melhor fertilidade. Inclusive, né, nós verificamos que um dos resultados da pesquisa é que os filhos de touros Nelore Jandaia tinham um maior percentual de características de animais precoces, identificados como precoces, que atingiram maturidade sexual antecipada e se tornaram gestantes ao final da pesquisa. Sr. William, outra coisa muito importante é que nas avaliações intra-rebanho vocês têm encontrado os touros Nelore Jandaia com altos índices de eficiência. Pilar, a exemplo do que aconteceu no experimento da USP, onde as filhas dos nossos touros emprenharam 17% a mais do que os outros touros de inseminação artificial, o que aconteceu neste ano, o que nós identificamos? A partir de identificações preliminares, este ano nós fizemos uma identificação de cada reprodutor. E nós tivemos alguns lotes de bezerros que chegaram a ter, os 4 melhores pais, 3 eram Nelore Jandaia. Na média, os touros Nelore Jandaia foram superiores de qualidade de bezerro do que os touros que nós usamos na inseminação artificial. Os touros que nós usamos na inseminação artificial, vamos dizer assim, são os melhores touros do mercado. Portanto, esse ano nós tivemos essa grata surpresa. E a gente pode ver no Nelore Jandaia que é uma preocupação com vocês, é a carcaça. Isso já é uma seleção de longa data, já que vocês foram um dos primeiros a terem essa avaliação de carcaça dentro do rebanho. Em 1976, nós, vamos dizer assim, incentivados pelo Fausto Pereira Lima, fizemos o primeiro seminário de carcaça feito no Brasil, em 1976. De 1976 para cá, a gente já tem na cabeça um tipo de carcaça que era mais produtivo. O que acontece hoje? Isso já está intrínseco no nosso rebanho, essa carcaça. Nós só lutamos hoje para que essa carcaça não se deturpe em função de usar touros, como nós usamos, que muitas vezes não dão esse tipo de carcaça que a gente acha é o ideal. Fora isso, a Brasil com Z tem o boi com bula,
que foi desenvolvido no Brasil, mas grande parte aqui, né? E o boi com bula ele já separa isso. E nossos animais não são separados sem este critério de carcaça. Nem as fêmeas, nem os machos. Então, o que os investidores, os admiradores do Nelore Jandaia podem esperar da seleção para 2021? Bom, em 2021 nós vamos fazer o leilão de 230 machos na Barra do Garça. Ele vai ser virtual. Dia 5 de setembro nós vamos vender, num domingo, na parte da manhã 50 touros, na parte da tarde 300 fêmeas. Todas positivas para melhoramento genético e todas com esses critérios de seleção que nós acabamos de conversar. E todos esses animais, a gente pode ter a certeza de que em qualquer sistema de produção eles vão muito bem, devido a essa pressão de seleção há muito tempo a pasto, aos rigores da seca, aos rigores do sol, a gente sabe aqui da região do Mato Grosso. Então todos esses animais trazem essa precocidade a pasto. Pilar, não só os reprodutores que o cidadão compra, né? Mas a progenie desses touros, principalmente nas fêmeas, que ficam no plantel de cada um. Essas é que vão trazer a grande diferença. Então, deixo um convite para todos que assistam a gente, que acompanhem o Nelore Jandaia e que quem quiser também vir aqui conhecer mais de perto esse trabalho e ver realmente a produtividade do rebanho. Nos dá muito prazer toda e qualquer visita, toda e qualquer comunicação com nossa equipe, com o nosso escritório. E nós temos não só a satisfação muito grande de receber esses criadores aqui, como de enviar materiais já feitos pelas empresas de pesquisa. Isso é muito importante eu te falar. Nós não usamos nenhuma informação que seja nossa. A informação são das instituições de pesquisa. Esse é um fator muito importante do Nelore Jandaia. Vocês sempre foram muito fortes em pesquisa. Isso deu uma base para você ter um melhoramento genético fundamentado e que realmente faça diferença no rebanho. Pilar, sem a ciência, na época que nós vivemos, não tem lógica não usar, né? E a USP, a NCP, a Brasil com Z, a BCZ, todo mundo tem material muito bom para qualquer um utilizar. Então, quando a Pfizer nos procurou para criar o Clarified, a Pfizer esteve aqui durante uns 10 dias, né, tomando ciência dos nossos dados. Foi uma coisa ótima, né? Ótima para nós e ótima para a pecuária hoje. O Resinc, feito pela USP, que hoje insemina 2 vezes em 26 dias, é uma pesquisa feita aqui, né? Essa diferença entre a genética e a nutrição que a USP fez, que a gente forneceu 200 animais para a USP fazer essa experiência. Tudo isso é importante, porque nós trazemos para aqui para dentro, né? Então a gente está sempre junto com isso, nos dá muito prazer fazer isso e naturalmente esse resultado não fica só para nós, fica para o Brasil. E aí, anotou? Você poderá adquirir esta qualidade genética nos dias 19 de junho e 5 de setembro. Para mais informações, entre em contato com a Fazenda através dos telefones que aparecem no vídeo, ou então com a Central Leilões. Pecuária em Foco.